Diferente de hoje com várias opções de veículos populares, ambos com vários opcionais e valores que se enquadram perfeitamente em sua condição financeira, já antigamente a coisa era bem diferente, e por volta dos anos 60, o governo federal junto à Caixa Econômica Federal, abriu um financiamento especial de 48 vezes para veículos populares, e algumas empresas automotivas resolveram simplificar seus carros criando versões extremamente despojadas, para reduzir o preço e atingir a população menos endinheirada, criando assim as versões que você vai ver a partir de agora. Veja este vídeo do início até o final, para descobrir quais itens esses veículos perderam, para ter um preço bem atrativo. Em quarto lugar, está o Simca Chambord. O Simca Chambord chegou por aqui no finalzinho dos anos 50, e este sedã se destacava pelo seu belo desenho, marcado pela traseira rabo de peixe e pela pintura bicolor. Por dentro, trazia um excelente acabamento digno de um veículo de luxo, com capacidade para levar até 6 pessoas com um certo conforto. O Simca Chambord permaneceu no mercado brasileiro até 1967, quando as suas vendas foram encerradas. Já a sua versão mais despojada, batizada inicialmente de Alvorada e que depois de um certo tempo, foi rebatizada para Profissional, surgiu em 1963 e perdia detalhes como a pintura bicolor, e só era disponível em 2 opções de cores. Já os cromados dos para-choques e da grade do motor foram substituídos pela pintura preta. Além disso, também perdia alguns frisos, e as calotas foram substituídas por outras, porém de menor tamanho. Por dentro, o acabamento também foi simplificado, como por exemplo os revestimentos das portas que foram substituídos por chapas de Eucatex, e o painel, que perdia vários itens como o sistema da ventilação, o lavador do para-brisas, o trinco interno do capô, e outros detalhes como o parasol do lado do passageiro, o aro cromado da buzina e o relógio. E apesar de simples, esta versão foi muito usada pelos taxistas, graças às 4 portas e pelo valor mais barato, comparado com a versão comum. Em terceiro lugar, está a DKV Vemaguete, na rara versão pracinha. Antes de falarmos desta versão, vamos primeiro para um leve resumo sobre a história deste veículo. A Vemaguete foi uma perua brasileira produzida pela Vemag, sob licença da DKV durante o período de 1958 a 1967. Esta perua foi marcada por várias curiosidades, como o motor 3 cilindros de 2 tempos, e pelas portas que inicialmente se abriam ao contrário, ou seja, de frente para trás, e já perto de seu fim, a Vemaguete ganhou uma nova frente com nova grade e faróis duplos. A pracinha foi uma versão simplificada da perua Vemaguete, mas antes dela, a DKV já vendia desde 1962 a Caiçara, que era basicamente a mesma perua, e a partir de 65 este veículo foi rebatizado para pracinha. A versão despojada da perua só era disponível em 2 opções de cores, bege ou azul claro, e trazia detalhes como grade do motor e para-choques pintados na cor do veículo, calotas pintadas de preto, vidros traseiros fixos e sem frisos laterais. Na traseira, a enorme tampa inteiriça que dá acesso para o porta-malas abria apenas para a lateral. Já por dentro, trazia revestimentos das portas e dos bancos na cor vermelha, e porta-malas sem nenhum tipo de acabamento. Na parte dianteira da cabine, havia apenas um quebra-sol somente para o motorista, e o painel, que perdia os emblemas. Já o porta-luvas vinha sem chaves. Enquanto a parte mecânica perdia itens como a roda livre e a bomba dosadora Lubrimate, que misturava óleo e gasolina na proporção adequada. E sem este recurso, o dono do veículo tinha que fazer a mistura manual na hora de abastecer o veículo. Em segundo lugar, está o Fusca Pé de Boi. O Fusca chegou por aqui no início dos anos 50, e ficou no mercado brasileiro até 1996, quando foi descontinuado. E durante esse longo período, este veículo foi marcado por várias melhorias e também novas versões, mas a única que nos interessa hoje é a sua rara versão, Pé de Boi. Esta curiosa versão surgiu em 1965 e, para ficar com um valor mais atraente, perdia todos os frisos e só era disponível em 2 cores sólidas, cinza claro e azul pastel. Já os cromados dos para-choques, das calotas e dos arcos dos faróis foram substituídos por uma pintura branca. Além disso,
Também perdia itens como piscas dianteiros, emblemas, espelho retrovisor, e até o escapamento duplo, passou a ter apenas uma saída de escape. Por dentro o acabamento era mais simplificado, como os revestimentos das portas que foram substituídos por chapas de Eucatex, e ainda por cima sem apoios de braço e nem porta-objetos, enquanto os bancos de forração simples não ofereciam nem regulagem do encosto. Um detalhe bem curioso era o painel que perdia basicamente tudo, como por exemplo a tampa do porta-luvas, a alça PQP do painel, o cinzeiro e o espaço para o rádio. Já a parte do painel voltada para o motorista também perdia a grade do alto-falante, o lavador do para-brisas e até o marcador do nível de combustível. E caso o motorista quisesse saber a quantidade de combustível do tanque, havia duas possibilidades. A primeira seria por meio de uma vareta, que inserida pelo bocal do tanque de combustível, dava para saber a quantidade certa de gasolina. Já a segunda possibilidade seria por meio de uma torneira abaixo do painel, e assim como uma moto você poderia fechar, abrir ou até mesmo colocar em reserva quando fosse preciso. Enquanto na parte mecânica, não houve alterações, permanecendo os mesmos 36 cavalos de potência, o que era o bastante para atingir a velocidade máxima, de 107 km por hora com segurança. Em primeiro lugar, está o Renault Teimoso. O Renault Dauphine chegou por aqui no finalzinho dos anos 50 e permaneceu no mercado brasileiro até 1967 quando foi descontinuado. Já a sua versão pelada, ou melhor, mais barata, só veio surgir no finalzinho de 1964 já como modelo 65, e perdia itens como calotas, frisos, acabamentos cromados de vidros e aros dos faróis, retrovisores externos, e os para-choques deixavam de ser cromados para ser pintados de cinza. Mas o mais curioso eram as lanternas traseiras, que no Teimoso era apenas uma, para as funções de iluminação da placa, e luz de freio. E assim como por fora, por dentro não podia ser diferente. Vários itens foram substituídos por outros mais simples, e o que não podia ser substituído foi retirado, como no caso do painel de instrumentos, que perdia até os marcadores de nível de combustível e temperatura do motor, ficando apenas o velocímetro e as luzes espias. Além disso, outros detalhes como os forros das portas, que foram substituídos por chapas lisas e sem nenhum detalhe, e os bancos, que nem se dá para dizer que são bancos de verdade, pois eram apenas almofadas amarradas na estrutura, do que era para ser um banco. Já na parte mecânica não houve alterações, permanecendo o mesmo motor de 4 cilindros com 32 cavalos, mas o fato mais curioso é que essa versão fez bastante sucesso, devido ao seu valor, custar quase a metade de um Gordini em sua versão normal. Um detalhe bem interessante desta versão é que aos poucos você poderia ir equipando esse veículo com os mesmos equipamentos que faltava, e depois de um certo tempo, você teria um Gordini normal com todos esses opcionais que faltava. E você, já viu, ou até mesmo já teve algum desses veículos? Se sim, deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo.